Hoje eu vou te ensinar algo que muitas vezes é temido, que as pessoas têm medo de fazer, têm medo de errar, que é a temperagem. Eu vou te ensinar hoje um método bem simples, que é a temperagem por adição, para você poder fazer os seus doces gostosos e saudáveis. O meu nome é Thaís Cruz e nesse canal eu te ensino a como fazer doces saudáveis e lucrativos, podendo faturar até R$3.000 por mês fazendo doces saudáveis da cozinha da sua casa. Na aula de hoje eu vou te ensinar na prática a como fazer a temperagem do seu chocolate, a tão temida temperagem, né? Mas o que é, afinal de contas, a temperagem? A temperagem é basicamente você movimentar o chocolate derretido durante um tempo até que esse chocolate ele alcance uma determinada temperatura. Ela vai modificar um pouco dependendo do chocolate, e isso vai estar descrito aqui embaixo desse vídeo, a temperatura específica que você vai utilizar em cada chocolate. Hoje eu escolhi te ensinar uma técnica mais simples, que é a temperagem por adição. Então eu vou te ensinar a fazer todo o passo a passo. E por que eu decidi escolher esse método e não o método de temperagem no mármore? A técnica de temperagem no mármore, ela é um pouco mais complicada, né? O primeiro ponto é que você vai ter uma necessidade de ter ou uma bancada de mármore, ou mesmo comprar um pedaço de mármore avulso, que é um pedaço que precisa ser relativamente grande para você poder mexer o chocolate com bastante liberdade. Então ele ocupa espaço, ele é pesado e ele é um investimento a mais, principalmente se você está começando e tem pouca verba. E outra questão é pela questão da função que ele dá, da bagunça que gera essa temperagem no mármore, né? Então você precisa de mais espaço, faz mais sujeira. E a questão principal é que essa temperagem por adição, além de ser mais enxuta, digamos assim, não fazer tanta bagunça, não fazer tanto, ocupar tanto espaço, é que o resultado final ele é o mesmo da temperagem de mármore, tá? Mas por que afinal de contas, então, a gente precisa temperar, fazer esse processo de temperar o nosso chocolate quando a gente vai fazer um pão de mel, quando a gente vai fazer um ovo de Páscoa, quando a gente vai fazer qualquer coisa para vender com o chocolate? Se você só derreter o chocolate, como ele está aqui, sem você temperar, você vai precisar de muito mais tempo para esse chocolate endurecer. Ele vai ter, depois de endurecido e exposto à temperatura ambiente, muito mais chances de ele derreter, e ele não fica com aquele brilho, né? Ele acaba ficando mais emborrachado, ao invés de a gente ter aquela quebra perfeita quando a gente tem, por exemplo, uma mordida num pão de mel, né, que quebra com aquela casquinha, e é um chocolate que ele fica mais estável, então ele suporta estar mais tempo exposto, então facilita muito a sua venda. Outro ponto é que quando você não tempera o chocolate, fica muito mais difícil para você desenformar. E por que isso acontece? Porque todos os cristais aqui da nossa manteiga de cacau, eles são o que a gente chama de polimórficos, ou seja, eles têm essa propriedade de ter diferentes formas durante a sua cristalização. Sabe quando você muitas vezes já fez um bombom ou alguma forminha, usou alguma forminha de chocolate, que você coloca ali o chocolate temperado na forminha, num molde, e depois que ele vai na geladeira ou que ele esfria, você percebe que ele reduz o seu volume, ele reduz o seu tamanho, tanto que é muito fácil, né? Você só destacar, você soltar ele. Isso acontece por conta disso que eu expliquei para você, que é esses cristais, que são esses cristais da manteiga de cacau, que sofrem essa contração quando o chocolate se resfria, por isso que ele sai da forminha muito mais fácil. Então, quando você compra um chocolate em barra, um chocolate inteiro, ele já foi temperado. A indústria, ela tem todo um maquinário específico, né? Eles não fazem a temperagem muitas vezes dessa forma, quando é uma indústria maior. Então, eles já têm maquinário específico para fazer com que esses cristais da manteiga de cacau, eles se solidifiquem de uma forma estável, para que esse chocolate não derreta no transporte, na prateleira do supermercado, e você não precisa ficar armazenando ele na geladeira. Então, quando você compra uma barra de chocolate, um produto ali que já está pronto, né? Você não fica com aquela preocupação de, será que eu tenho que guardar na geladeira? Será que esse chocolate vai derreter? Quanto tempo ele dura? Não, você já tem ali um chocolate firme, um chocolate estável, que está lá na prateleira há um tempo, e você compra, abre, consome, transporta sem nenhuma preocupação, porque aquele chocolate já foi temperado, então por conta disso ele está estável. Mas aí, no momento que você derrete esse chocolate, como esse que eu derreti aqui, esses cristais da manteiga de cacau, eles voltam a se desestabilizar. E aí é por isso que você, então, depois de fazer o seu derretimento, você vai precisar temperar esse chocolate de novo
para que a manteiga de cacau presente nesse chocolate, ela se cristalize, mas dessa vez se cristalize no formato que você quiser, seja para cobrir um pão de melado, para fazer um ovo de Páscoa, para cobrir uma trufa, para qualquer coisa. Ela vai se cristalizar no molde que você der. Então, essa técnica de temperagem por adição, ela é uma técnica que ela é relativamente prática, tá? A gente só precisa ter cuidado ali com a questão das gramas, da quantidade. Então, você vai fazer o quê? Você derreteu o seu chocolate, já tem vídeo aqui explicando como fazer, e você vai então adicionar chocolate picado, não derretido, nesse chocolate derretido. Para isso, você vai precisar de um utensílio que é um termômetro de espeto. Então, você tem que ter, não tem como você fazer sem o termômetro de espeto. Ele é relativamente barato, ele não é caro de você comprar e ele é muito mais eficaz que aquele termômetro de infravermelho, né? Ou que pega muito a temperatura do ambiente. Esse aqui a gente consegue ver exatamente qual a temperatura que está dentro do chocolate. Então, o que a gente precisa cuidar aqui? Você vai ter a sua quantidade que você vai determinar, lá dependendo da sua receita, que você vai utilizar para derreter esse chocolate, certo? Dessa quantidade, 75% você vai reservar para derreter o chocolate e 25% você vai reservar para o seu chocolate picado. Então, vamos supor, você escolhe derreter, você lá, de acordo com a sua receita, você vai derreter para banhar um pão de mel, por exemplo, 100 gramas de chocolate. 75 gramas você vai derreter o chocolate e 25 gramas você vai reservar, tá? Que é essa quantidade aqui que não está derretido. Desse chocolate derretido, você vai reservar 1/3 desse chocolate que está aqui derretido. Então aqui, vamos lá, eu estou utilizando aqui 75 gramas, 1/3 dessas 75 gramas eu vou reservar aqui, eu vou tirar daqui, tá? Então para começar eu vou tirar já o meu chocolate aqui, que eu fiz o processo de derretimento nele em banho-maria. Então eu vou reservar aqui 1/3 desse chocolate derretido. E é importante aqui que você use a sua balancinha de precisão para não ter erro. Ok, tô com o meu chocolate aqui, eu vou adicionar então aos poucos nesse chocolate derretido o chocolate picado que tá aqui no meu outro bowl que eu separei lá no início, tá? Então aqui o meu chocolate ele tá numa temperatura média de 40 graus e eu vou então começar a adicionar o meu chocolate picado até que esse chocolate ele chegue mais ou menos numa temperatura de 28, 29 graus. Então por isso que a gente vai precisar do nosso termômetro de espeto. Então você coloca um pouco, mexe, vai adicionando mais um pouco. E aqui ao adicionar, você não vai deixar o seu chocolate parado, você vai estar sempre mexendo, porque aqui nesse método de adição, assim como nos outros métodos também, né, na temperagem no mármore, o tempo, a temperatura e o movimento, eles são os princípios básicos para que a gente tenha aqui uma temperagem de qualidade. Então, você vai estar sempre mexendo o seu chocolate. E o que a gente vai buscar aqui? Depois que o nosso chocolate aqui, ele se fundir completamente, ele precisa atingir uma temperatura de 28, 29 graus. Ó, o chocolate ainda está numa temperatura de 31 graus, então eu vou seguir mexendo. Depois desse ponto, então, onde ele se homogeneizou aqui, onde você atingiu essa temperatura ali de 28, 29 graus, você vai adicionar aos poucos o chocolate que você reservou, aquele 1/3 do chocolate derretido, você vai adicionando ele aos poucos e vai seguir mexendo até ele atingir aqui uma temperatura de 30, 31 graus. Então, quando o seu chocolate atingir essa temperatura, ele já está pronto para você utilizar, para modelar, para moldar, para fazer ovo de Páscoa ou mesmo para cobrir aí os seus bolos, as suas tortas. Olha o brilho que esse chocolate fica, maravilhoso para você poder fazer, degustar e também vender muito.
E se você gostou dessa dica, se esse conhecimento contribuiu com você, aproveita para seguir o canal, para acompanhar todos os conteúdos aqui e ativa as notificações para você não perder. E também me conta nos comentários se você gostaria de aprender outras técnicas, outras receitas e dicas sobre o uso de chocolate.